Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui o Haddad se irritando com os jornalistas que ficaram insistindo na mesma pergunta, e o Haddad, tudo bem, dando uma tergiversada por conta da fala polêmica do Lula sobre déficit zero. Aí o mercado ficou nervoso e não sei mais o que. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu vou trazer algumas reflexões que eu considero importantes. Falar de um absurdo, crime de guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Sim, o Estado de Israel está praticando crime de guerra, é genocídio. Isso tem que ser dito com todas as letras. Eu vou trazer aqui uma situação assim, é chocante. Não é possível que as pessoas tenham pedra no coração para ver o que está acontecendo lá e não se revoltar. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos aqui então ao vídeo. Antes de eu trazer alguns comentários que eu considero importantes. O Brasil precisa, de forma desesperada, discutir uma mudança no modelo econômico. Chega de ficar passando, né, um band-aidzinho aqui no machucado, abana as moscas, daqui a pouco as moscas voltam. Tem que curar a ferida, tem que mudar o modelo econômico, não é possível. Né? E agora o que acontece? De repente a imprensa trata o Haddad como se fosse, né, uma maravilha, não sei o que. Aí agora a imprensa tá pegando no pé do Haddad. Por que tá mudando assim? Porque ou você faz o que a imprensa quer, ou você faz o que o sistema financeiro quer, ou você responde aquilo que eles queriam ouvir, ou vão ficar pressionando aqui em busca de quê? De mais dinheiro para pagar juro para rentista que está destruindo o país. Então a gente tem que, enfim, cair a ficha em relação a isso. Entra governo, sai governo, se não mudar o modelo, vamos ficar, cresce 1%, 2%, 3%, quando muito, igual vai crescer esse ano, 2,7%, 2,9%, 3%. O que é, opa, beleza, mas foi a super safra, foi outra coisa, tá, 3%, ano que vem já é 1,5%, a previsão mais otimista. Aí 2025 só Deus sabe, certamente abaixo de 1% ou um pouco acima de 1%, mas não tem como crescer 7%, 8%, porque o modelo econômico impede o crescimento. Vamos trazer aqui um vídeo, antes de eu já estava até antecipando aqui, que eu gostaria de falar depois. Deixa eu, né, segurar um pouco aqui, vamos trazer uma sequência de momentos em que o Haddad sim ficou impaciente com a imprensa, e não é comum. O Haddad costuma ser bastante tranquilo, bastante calmo, mas a imprensa pegou no pé dele aqui, e aí ele, né, chega inclusive a abandonar a coletiva no final. Olha, né, realmente o clima não estava dos melhores. Vamos lá então aqui para fala do Haddad e a pergunta dos jornalistas. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Aqui, deixa eu pausar aqui um pouco. O seguinte, vai fazer o que tiver que ser feito para buscar o equilíbrio fiscal. O grande medo, Haddad, inclusive de setores do campo progressista, ouça, por exemplo, o petista Lindenberg Farias. O Lindenberg Farias criticou o arcabouço fiscal quando estava sendo discutido. Inclusive o Lindenberg Farias é um deputado aguerrido, né? Enfim, parte para cima. Ele ficou fora da CPMI do dia 8 de janeiro porque, segundo, é só para dar um Google, o PT meio que isolou o Lindenberg. Por quê? Porque ele estava tendo a coragem de criticar o arcabouço fiscal. E aí deram colocaram ele no gelo. E olha que ele é namorado, noivo, não sei como é que tá lá, da Gleisi Hoffmann. E ele falou a coisa certa na ocasião e foi isolado pelo PT. Então pergunta pro Lindenberg a preocupação dele. O Eduardo Moreira, que estava com mais paciência, o arcabouço, já está criticando fortemente o tal do arcabouço fiscal, que não é, eu vou fazer o que tiver que ser feito por equilíbrio. Peraí, já estão falando em cortar despesa, já está no orçamento uma despesa, um gasto menor para o CAPES, por exemplo, menor do que foi esse ano. Já não estão pagando o piso aqui da saúde e outras questões mais fundamentais para o povo. Então não pode ser, vamos zerar o déficit de qualquer jeito, vou fazer o que for possível. Porque tem lugar que não dá para cortar mais. Já está no mínimo do mínimo, tem que aumentar. Então assim, olha, a gente tem que elogiar, e eu não tenho problema nenhum de elogiar o que eu considero certo e o que eu considero errado. O arcabouço fiscal
é prejudicial para o próprio governo e, claro, para o povo. Então, assim, a gente já está vendo aí, batendo um certo nervosismo, porque estão percebendo, o Lula disse essa semana, e a fala dele está correta, de que é muito difícil zerar o déficit ano que vem. Por quê? Ele está enxergando o óbvio, não dá. Aliás, até dá. Daqui a pouco eu explico o que tinha que ser feito para zerar o déficit. Aí precisaria, né, bater de frente com o sistema. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo o Brasil inteiro tem a meta. Porque da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de esperar que A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. O Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, obrigado, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Aí ele simplesmente sai, abandona. Não é normal isso aqui acontecer. Normalmente você tem ali uma despedida, uma certa cordialidade, agradece, todo mundo de carinha boa. Então o Haddad se levanta, né, e encerra a entrevista coletiva com a imprensa de uma maneira, insisto, incomum. Agora, o que está acontecendo aqui? O mercado está chiando, não apenas pela fala do Lula. Por quê? Porque o mercado quer superávit, quer dinheiro sobrando para pagar juros e não sei mais o quê. Mas dá uma chiada também porque está tendo um desencontro. Que ele fala, né? Vamos mandar para o governo, vamos mandar para a política. Ou seja, o ministério faz uma coisa. É como se tivesse aqui um desencontro entre aquilo que, por exemplo, o presidente diz em uma entrevista e aquilo que o ministro da Fazenda diz. Então, é como se o mercado está querendo uma maior sintonia entre aquilo que o ministro fala e aquilo que o presidente fala. E, claro, eles gostariam que o presidente tivesse também prometendo zerar o déficit, só que o Lula, né, ele tem um faro político, você pode criticar ou não, você pode gostar ou não, e ele já está percebendo que zerar esse déficit para 2024, como obriga o arcabouço fiscal, é praticamente impossível. Por quê? Porque você teria duas coisas, que aumentar a arrecadação, que está caindo. Para aumentar a arrecadação, você precisaria ter um crescimento do PIB gigantesco, que é praticamente impossível com esse modelo econômico que nós temos. O Brasil hoje tem uma inflação em torno de 4%, com a taxa Selic 12,75%. Como é que o país cresce muito com isso? Então, né, o modelo econômico trava o crescimento do país, que trava o crescimento de uma forma como precisava da arrecadação para aí sim zerar o déficit. Ou o que você precisaria fazer? Aumentar a arrecadação. Mas não dá para arrecadar no lombo do pobre, porque o pobre está sofrido, está esfolado. Tinha que fazer o quê? Cobrar imposto sobre lucro e dividendo, que só o Brasil mais 2 países no mundo não cobram. Cobrar imposto sobre grandes fortunas. Você poderia corrigir o imposto territorial rural, que no Brasil é muito barato comparado ao IPTU. Né? Você poderia aumentar a progressividade na tabela de imposto de renda, porque hoje se a pessoa ganha mais de 5 mil e pouco, já é tudo igual. Quem ganha 500 mil paga a mesma alíquota de quem ganha 7, 6 mil. Então, assim, algumas medidas, cortar subsídio, o Brasil, né, abre mão de arrecadar impostos, né, que vai para o bolso de uma meia dúzia, que não tem contrapartida. Parte da renúncia faz parte, é importante, mas tem parte que não. Mas para fazer isso precisava o quê? Bater de frente com o sistema, que controla a grande mídia, que controla boa parte também aí dos políticos. Mas aí o que o Haddad está fazendo? Vamos cobrar imposto sobre a jogatina. Beleza, isso vai aumentar, vai, mas é insuficiente. Então vamos taxar agora as compras da Shopee, da Shein, não sei mais o que. Isso não vai corrigir o rombo do ano que vem. Então, assim, se o Haddad está dizendo que vai, olha, né, se não está aumentando a arrecadação como precisava, a outra alternativa é cortar gastos. Onde? Né, no gasto que já está pouco na saúde e educação. Ou alguém acha, por exemplo, que o gasto em saúde e educação tá bom e pode até diminuir. Não dá. Então, o que acontece? O mercado está nervosinho. Miriam Leitão já escreveu artigo, né, preocupada com o governo, que não sei mais o que. O Estadão já soltou o editorial. Enfim, o humor tá
terrível na imprensa em relação ao governo. Vamos ver o que vai acontecer. E o que me preocupa, disse aqui várias vezes, é que o Haddad está sendo elogiado por figuras que eu critico. Paulo Guedes, Zema, João Dória, Meirelles. Vamos ver como é que vão sair disso aqui. Né? Eu ficarei atento, qualquer notícia eu trago para vocês, porque realmente a situação está delicada. Quando eu parei para gravar, a bolsa caía, dólar subia. Vamos ver como é que vai ficar o humor do mercado. Pessoal, rapidamente aqui, manchete. Crianças são operadas sem sedação por falta de anestésicos na faixa de Gaza. Né, vai trazer aqui um relato de um médico lá, né, dizendo que, aqui chama Kanz, é o sobrenome, relatou a operação esta semana de uma criança de 10 anos que teve que amputar metade do pé esquerdo sob semi-sedação no chão do hospital, no corredor, porque todas as salas de cirurgia estavam lotadas. A mãe dela estava lá, a irmã dela estava lá, elas estavam assistindo a operação no chão. Por que não está chegando sedativo? Porque o governo de Israel, praticando crime de guerra, cortou água, cortou energia, cortou comunicação, impede a entrada de medicamentos. É um negócio assim inacreditável, é genocídio. Ah, mas é uma reação. Não se pode, em nome da reação, praticar crime de guerra. Nunca pôde. Ah, mas outro país já fez. Não interessa, o que não pode. Não é porque outro fez que todos podem fazer. O que estamos assistindo são crimes de guerra praticados em nome de uma reação ao que um grupo fez, o grupo Hamas. E agora estão tratando como se todos os palestinos da faixa de Gaza fossem do Hamas. Pelo amor de Deus, assim, são cenas chocantes, lamentáveis. E a gente tem que tentar sensibilizar as pessoas, porque não é possível, né, que a gente não vai pelo menos se indignar diante do que está acontecendo lá. Bom, pessoal, é isso. Fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.